Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Bom dia, mais um sábado Viver Bem no ar, como sempre, para levar muita saúde e qualidade de vida para você e para toda a sua família. O programa de hoje vem super diversificado, a gente vai falar sobre exames que ajudam a diagnosticar o tipo de leucemia, num bate-papo super esclarecedor com o bioquímico Dr. Roberto Chaves, lá do DNA Center. Para papais e mamães que acompanham o programa, tem também entrevista com a psicóloga Licélia Siqueira. Vamos falar sobre os sinais que indicam que seu filho pode precisar de um acompanhamento de um psicólogo. Você não pode perder. Além disso, vamos falar também sobre sorriso, sobre tratamentos ortodônticos. Numa entrevista com o ortodontista Dr. Rogério Laviola, vamos falar sobre o sistema de aparelhos autoligados, que reduz bastante o tempo de tratamento, sem falar na questão estética, né? Que você quase não dá para perceber que a pessoa está usando aparelho, porque eles são transparentes e são super delicados. Você não pode perder. Viver Bem de hoje está no ar. Lembrando que você pode manter um contato direto com a nossa produção através dos nossos perfis nas redes sociais. Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e no Facebook. E tem também nosso canal no YouTube, TV Viver Bem, que disponibiliza tudo que é exibido aqui no programa para você. Acompanhe agora. Próximos 30 minutos, vamos ficar aqui ligadinho eu e você, para que você possa captar informações que vão fazer total diferença para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. O Viver Bem está no ar. E para começar o programa hoje, estou recebendo aqui o bioquímico, Dr. Roberto Chaves, do DNA Center. Bom dia, tudo bom, Dr. Roberto? Bem-vindo ao Viver Bem. Muito obrigado, bom dia a todos e muito obrigado e muito feliz em participar do programa. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque sobre os exames que ajudam no diagnóstico da leucemia. Vamos explicar quais são esses exames, né, que são realizados lá no DNA e as vantagens deles, os benefícios que eles trouxeram. O principal exame realizado para a diagnóstico da leucemia é o que a gente chama de imunofenotipagem para leucemias. Isso é disponibilizado lá no laboratório. Também a biologia molecular, parte de estudo de DNA. Tem leucemias hoje, como a leucemia mieloide crônica, ela é diagnosticada através do exame por biologia molecular, por identificação da alteração genética que ela produz, a leucemia, a proliferação celular. E também existe o outro setor, que é a citogenética, que são alterações cromossômicas, alteração no cromossomo que pode levar também a uma determinada leucemia. Antes da imunofenotipagem, como é que era diagnosticada a leucemia? Antes da imunofenotipagem, há tempos atrás, se fazia o diagnóstico só pela... fazia-se um hemograma simples, via-se uma alteração, sei lá, um número de leucócitos maiores, número de plaqueta baixa, anemia, e você só visualmente, aí você olhava e via que tipo de célula era. E fazia algumas técnicas de coloração em que você olhava através do microscópio. De alguns anos para cá, nós temos a imunofenotipagem, que a gente tem condições de caracterizar qual é o fenótipo, que tipo de célula que tipo de célula no sangue está crescendo muito, está crescendo de modo errado, não está amadurecendo, está amadurecendo demais. E aí a gente consegue caracterizar que tipo de leucemia é. Desta forma, você individualiza mais o tratamento. É isso que eu ia perguntar. O reflexo no tratamento deve ser muito grande. Né? Antigamente se diferenciava em leucemias agudas e leucemias crônicas ou leucemias linfóides ou mieloides. Hoje não, a gente caracteriza muito bem esse tipo de doença e consegue caracterizar as alterações. E a gente junta muitas vezes a imunofenotipagem com a citogenética, com alteração cromossômica específica para algumas doenças hematológicas. E aí você consegue dar ao médico informações bastante precisas para que ele conduza bem o tratamento. Importante também porque quando a gente fala em tratamento, as drogas aí também evoluíram bastante, tem várias específicas para cada tipo. À medida que a gente vai fazendo melhor um diagnóstico, a gente vai dando mais condições ao médico, mais condições para que ele tenha um tratamento melhor
e, consequentemente, a vida do paciente melhora significativamente. Né? Agora, o diagnóstico ele pode ser feito logo no início? Sim, sempre que há algum médico, desde lá no PSF, de um simples hemograma, o médico já pode, sim, se ele tiver conhecimento, né, de causa, já indicar a necessidade de ir ao hematologista e esse solicitar a imunofenotipagem. Não é só para a gente dizer que tipo é de leucemia, para saber se a pessoa tem leucemia ou não. Descartar ou dizer se é e qual tipo é. E o início do tratamento também faz Quanto mais rápido, né? melhor, né? Para toda e qualquer doença, quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento, fazer um diagnóstico mais preciso, melhor ainda. Olha aí, que bom. Doutor Roberto, vamos falar um pouquinho do DNA Center, né? Que vocês são tantos exames e eu quero até parabenizar aqui essa questão da comodidade para o paciente, porque até no domingo abre. Antes era aquela dor de cabeça para fazer exame, esses dias fui lá, no pleno feriado da Semana Santa, passei 3 horas para fazer as curvas glicêmicas, que no dia de trabalho não dá para fazer isso. Eu acompanhei sua história. Foi? Foi, estava lá acompanhando sua história e vi que você foi. É uma novidade, né, abrir nos domingos, a necessidade, porque hoje a gente está trabalhando, está todo mundo trabalhando, dia de sábado se trabalha também. Quando a gente começou a notar que o dia de sábado, ele dava mais gente do que um dia de semana, a gente começou a ver que era a necessidade do domingo. Porque a gente está trabalhando agora de segunda a sábado, então muita gente está trabalhando até meio-dia. E a história do laboratório parado meio-dia, então a gente achou por bem, e muitas vezes a gente era procurado, às vezes uma criança que estava adoecendo, e a gente tinha que encontrar um jeito de coletar um simples hemograma, as pessoas mais ocupadas, então a gente achou por bem abrir no domingo, e o domingo está maravilhoso. Tá? É mais confortável, né? Muita gente prefere colher no domingo pela mais tranquilidade. Eu falo, até tem que colher o cortisol, se acalme. Aí eu disse, meu Deus, se fosse no dia de semana não ia dar certo. É verdade, a história do domingo foi muito boa, tanto para a gente como para... E a gente já tinha um laboratório aberto no domingo, visto que a gente é o laboratório do Hospital São Lucas. Que é ali do lado, né? Vamos imaginar, a máquina, a usina de fazer exame já está pronta. Então, a gente nada melhor do que... Você imagina uma criancinha, a gente pensou muito nas crianças, adoecer, febre, precisando de um hemograma, e esse hemograma só ia ser feito na segunda-feira. Ou ela teria que ir a um pronto-socorro na urgência. Isso facilitou algumas coisas. E também espalhado por toda a cidade, né? Tem vários... A gente tinha mapeado, né, a cidade de Natal e a região metropolitana. Natal a gente acha que já atingimos, né? Abrimos agora a última unidade em Capim Macio, né? Na Roberto Freire, que a gente muito surpreso com a aceitação da população daquela área. E agora, se for expandir, agora um bocadinho mais na região metropolitana. Olha aí, que bom. Doutor Roberto, muito obrigada. Né? Seja sempre bem-vindo aqui ao Viver Bem, para a gente falar de todos esses exames que ajudam a salvar vidas, né? Que é tão importante. Estou sempre à disposição, um prazer estar aqui. Fazia um tempo que eu não tive o prazer de dar uma entrevista a você. Estou muito feliz e um abraço a todos. E agora vamos para um rápido intervalo, não saia daí que já tem mais Viver Bem para você. E nesse bloco do Viver Bem a gente vai falar sobre sorriso, sobre tratamentos ortodônticos. Eu estou recebendo aqui o ortodontista Rogério Laviola, que é membro do Centro Avançado em Sistema Autoligado, que é exatamente esse tipo de aparelho que oferece aí várias vantagens quando a gente fala em estética, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom dia, Rogério, bem-vindo. Bom dia, Juliana, bom dia a todos em casa, tudo bem? Bom dia. O que é que tem de diferente nesse aparelho? Que eu estava vendo que tem os brackets, mas ele é diferente do convencional? Com certeza. Os brackets, na verdade, o aparelho autoligado, ele tem uma vantagem que não oferece o atrito da borracha, daquela borrachinha famosa que todo mundo ligava, colorida e tal. E esses aparelhos estéticos, eles são até invisíveis a uma certa distância, né? Os aparelhos autoligados, eles oferecem uma vantagem na relação de tempo de tratamento. Ele consegue encurtar muito a relação de tempo de tratamento, né? O aparelho autoligado, ele tem essa proposta de conseguir fazer alguns movimentos e algumas mecânicas que são mais difíceis dos aparelhos convencionais, né? E
e ultrapassa bastante a limitação dos alinhadores, que são transparentes também. Então, nesse caso, os aparelhos autoligados estéticos, eles têm a vantagem da estética, como os alinhadores, né, que são aqueles aparelhos que encaixam, como o Invisalign, Compass, e, enfim, alguns aparelhos que são praticamente invisíveis. E ele tem as benesses do aparelho convencional, que ele serve para várias mecânicas e vários casos que pode ser utilizado em menor tempo. Né? É isso que eu ia perguntar, porque os alinhadores, eles são específicos para determinados casos. E quais são os casos em que a gente pode encaixar aí o tratamento com os autoligados? Praticamente em todos os casos, tá? Os casos de extração dentária, os casos de alinhamento, os casos de expansão, os casos de compensação, ou seja, aqueles casos que são de cirurgia ortognática e que o paciente quer fazer um tratamento compensatório, até certo grau a gente consegue fazer com resultados excelentes. Né? E a vantagem principal dos aparelhos estéticos autoligados é aquele sistema de menos consultas, ou seja, você precisa ir menos vezes ao profissional, né, ao dentista, né? Você tem um resultado bem mais rápido do que o aparelho convencional, né? E tem o fator estético envolvido, porque ninguém quer ficar usando aparelho também depois de uma certa idade, ficar cheio de metal na boca, né? Então, nos procuram os pacientes adultos, principalmente, e falam, eu não quero usar aparelho. Quando a gente mostra normalmente os aparelhos autoligados estéticos que a gente tem, policristalinos, aparelhos de cerâmicos, eles se convencem que é um aparelho legal e acabam utilizando, e quando experimentam, falam, poxa, que legal, então é bem mais confortável. Né? Eu já tive casos de paciente falar, não, vou colocar um aparelho mais simples e tal. E ele conheceu uma pessoa que estava com esse tipo de aparelho e falou, gente, eu não consegui observar, eu vi o aparelho só a uma certa distância, quando estava bem pertinho que eu vi. Então, eu quero trocar meu aparelho. Então, assim, se oferece uma estética, um tratamento mais rápido com relação aos aparelhos convencionais e praticamente a casuística dele é muito mais ampla, né? Você atinge um número de casos e volume de casos bem maior, entendeu? Agora, como é que é o planejamento para essa definição do aparelho? Como é que primeiro nós fazemos uma documentação, né? Uma documentação ortodôntica. Essa documentação ortodôntica básica, hoje em dia está se falando muito em tecnologia 3D, ou seja, a gente está fazendo... Tem uma série de circunstâncias que a gente pode fazer com os moldes em 3D, as tomografias estão em alta, ou seja, a gente está fazendo um diagnóstico digital, né? Mas também o diagnóstico convencional não é menos importante. Né? Então, o que acontece? Você tem uma infinidade hoje de exames e exames complementares que facilitam muito o diagnóstico e o plano de tratamento com muito mais exatidão que existia há um tempo atrás. Eu imagino. Quanto mais tempo você perde aí nessa questão do diagnóstico, do planejamento, o resultado sai mais previsível possível e eu acredito até que no menos com certeza, tempo Juliana. mais curto, né? O tempo, esse timing é fundamental quando a gente fecha o diagnóstico, o planejamento e faz aquele tratamento de uma forma linear, o tempo de tratamento ele é infinitamente menor. Quanto tempo, geralmente? Tem uma média aí ou varia de caso para caso? Antes, nos aparelhos metálicos, com borrachinha e tal, você tinha uma média aí de mais ou menos 2, 3 anos, até mais, dependendo do tipo de tratamento, né? Devido ao atrito dos fios e tal. Com aparelhos autoligados, hoje a gente tem tratamentos de 6 meses, tratamento de alguns meses, 2, 3, 4, 5 meses. Então, assim, são tratamentos muito mais rápidos, com uma eficácia tão boa quanto, e com uma estética, preservação da estética do paciente, né? Então, assim, o paciente hoje não quer entrar no seu consultório e quer ficar de aparelho por muito tempo. Ele quer chegar, resolver, quer ir embora, ele quer fazer outras coisas, ele quer fazer um clareamento, ele quer fazer muitas vezes, tem uma imperfeição com relação à anatomia desses elementos dentários para fazer lentes de contato. Então, o próprio reabilitador oral nos solicita que façamos a parte de ortodontia, né, de harmonização dentária, a fim de ter uma oclusão melhor para que possa ser feito algum tipo de outro trabalho ou até mesmo para conclusão daquele caso para o paciente, né? Foi-se o tempo, né, que a gente ia para o dentista só para fazer a obturação, tirar a cárie? Foi-se o tempo. Hoje em dia, graças a Deus, os pacientes eles já têm uma certa conscientização, né? Muito dificilmente hoje a gente vê paciente com 18, 19 anos com cárie. A gente tem muitos pacientes com 20, 22, 25 anos sem nenhuma cárie, nunca tiveram cárie,
principalmente nas regiões onde começou o abastecimento de água, né? A floretação dessa água já era em larga escala há mais de 30 anos, então a gente tem casos aí de pacientes com 30 anos de idade que não tem nenhuma restauração, que nunca teve cárie, mas que tem os dentes desalinhados, desnivelados e que querem colocar o sistema de oclusão deles com mais harmônicos, né? O sorriso em harmonia. Né? Então, assim, não é só estética. A gente, na verdade, a gente tem um componente estético, óbvio, tá? Todo mundo procura, ninguém procura a gente, a minha oclusão está com um problema, né? Eu procuro a gente falando, eu tenho esse dente aqui que está torto, eu tenho esse aqui que está aberto, tem um espaço. Então, eu acho que, assim, nossa cultura, o Brasil, ele é um sistema multicultural, tem pessoas de todo canto, de todos os lugares do mundo. Nós somos uma nação, na verdade, formada por várias etnias, né, por uma mistura muito grande. Isso acarreta, obviamente, alguns problemas, como as más oclusões são mais frequentes do que em outros países, né? Então, assim, o Brasil ele tem um índice altíssimo de problemas de ortodônticos. Então, assim, desde cedo é legal acompanhar no pediatra, no odontopediatra. O odontopediatra é a pessoa que nos indica, né, normalmente, ao final das trocas das dentições, ou então algum tipo de problema, até mesmo com as dentições decíduas. A gente tem alguns problemas que devem ser tratados até antes das trocas. Quanto mais cedo, melhor. Com certeza. Né? Então, assim, o que a gente solicita à população, de uma forma geral, que faça a sua avaliação, né? Então, assim, que num profissional qualificado, obviamente, num ortodontista, né? E a pessoa, se for criança, num odontopediatra, para que faça uma indicação e essa indicação seja feita para um profissional capacitado para poder executar esse tipo de procedimento. Ótimo. Rogério, infelizmente o nosso tempo é curtinho, mas fala da clínica nova ali em Ponta Negra, tão linda, viu? Nós tivemos a felicidade de abrir um consultório lá em Ponta Negra, né? Então, dentro do Dona Barcani, ali na rota Bem na esquina ali da Rota do Sol, né? Ali, como quem vai ali no final da Engenheiro Roberto Freire, né? Então, assim, o local é legal. O Ponta Negra hoje está começando a voltar, graças a Deus, a ficar em voga, porque há tanto tempo nossa Ponta Negra esquecida, né? Hoje eu já me considero um potiguar. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte já há 16 anos, me casei com uma potiguar, tem Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte. Nascido e criado com 30 anos de idade, em 2003 eu vim para cá. Olha até trabalhar numa clínica, que é a Paulo Dente, ser coordenador dela, que é uma clínica que me acolheu com muito carinho. Até hoje eu sou coordenador da parte de ortodontia de lá. Então eu já me sinto potiguar, então eu fico feliz quando as pessoas começam a valorizar a nossa terra, né? Então o que a gente tem de legal, que todo mundo conhece no Brasil inteiro, vai falar, você conhece Ponta Negra? Eu falo, hoje eu moro lá e trabalho lá. Olha aí, então eu moro em Ponta Negra e trabalho em Ponta Negra, que é um prazer muito grande, né? A gente que vem de fora para conhecer as terras potiguares, assim, a gente fica muito feliz. Logo ali, né? A gente se encanta bastante com a natureza, com as praias belíssimas e fica muito feliz que Ponta Negra esteja voltando muitas empresas, você vê muitos restaurantes novos em Ponta Negra, né? Então aquele glamour de Ponta Negra, de quando eu cheguei aqui em 2003, ela está retornando de uma forma legal, porque o próprio pessoal da cidade frequenta. A cidade está crescendo, né? Ali para Nova Parnamirim, tem ali para Alphaville, e Ponta Negra termina sendo o caminho para muita gente, né? Com certeza. Antes Ponta Negra era o fim, a pessoa ia a Ponta Negra, não, agora todo mundo passa por ali, é um público bem... Pronto, e se passar pelo consultório, se quiser, fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês, tá? Meu Instagram é Dr. Rogério Laviola. Se quiserem fazer alguma... tem dicas, né? Dicas de ortodontia. Tem, com certeza absoluta. Se quiserem fazer alguma pergunta, mandar um direct, alguma coisa para a gente poder responder, vou ter um imenso prazer em ajudar, tá certo? A gente tem demonstrações de aparelhos, de tipos de aparelhos para poder falar sobre isso. A gente escolheu um sistema aqui, que é um sistema que está muito em alta, que são os aparelhos autoligados, porque hoje em dia todo mundo quer um prazo menor de tratamento, andar mais depressa possível, terminar o sistema com excelência, né, para poder seguir viagem e ter o sorriso lindo. E sair sorrindo por aí. Rogério, obrigada. Volte sempre, viver bem aqui de portas abertas. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado a vocês. Um abraço, tá? Fique com Deus. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já tem mais Viver Bem para você.
E para terminar o programa de hoje, né, estamos ainda em maio, mês das mães, e eu sei que toda mãe quer o melhor para o seu filho. Eu estou recebendo hoje a psicóloga Licélia Siqueira e a gente vai falar sobre o momento ideal ou quando é necessário você levar seu filho para um psicólogo, recorrer a esse acompanhamento. Bom dia, Licélia. Bom dia. E aí, a partir de que idade uma criança ela pode ser levada ao psicólogo e quais são os sinais assim que acendem, né, aquela necessidade nos pais? Na verdade, eu acho que mais do que a idade, o que a gente precisa refletir é que a intervenção de um profissional, seja de qual área, né, ela deve acontecer quando houver algum sinal de sofrimento, né? Muitos pais realmente se questionam se é necessário procurar uma ajuda profissional, porque existem comportamentos das crianças que, embora preocupem ou que pareçam inadequados, eles são simplesmente comportamentos que são característicos da faixa etária, né? Então, as crianças naturalmente passam por uma fase de birras, de medos. Existe a fase onde eles questionam a autoridade dos pais e tudo isso exige um manejo da família, né? Porque são etapas transitórias, são momentos transitórios, né? Quando você fala em transitória, quanto tempo ali o pai e a mãe devem observar? Não, agora já passou da conta, temos que procurar ajuda. Quando os pais conseguem identificar um sofrimento ou que de fato aquele comportamento está persistindo e causando transtorno na vida da criança, é o momento de parar e refletir se de fato eles estão conseguindo exercer essa função, né? A criança ela emite sinais de que está sofrendo e a emissão desses sinais nem sempre é de forma tão clara. Muitas vezes tem uma mudança brusca de comportamento, a criança começa a não dormir direito, a não se alimentar da forma, né, como já acontecia. Tudo isso são sinais que os pais precisam ficar em alerta e aí pensar nessa busca. Muito embora os pais tenham a possibilidade de intervir na educação, muitas vezes eles não têm esse manejo, eles não sabem como fazer. E aí uma fase que deveria ser transitória acaba se tornando um problema persistente e aí chega de fato a causar um transtorno maior na vida da criança. Às vezes a psicoterapia para os pais termina ajudando mais do que para a criança. Claro, né? mas acontece muito. Muitas vezes os pais procuram um suporte para os filhos e num primeiro momento a gente já consegue perceber que não há necessidade de que a criança inicie um processo. Que é necessário somente que os pais consigam organizar um pouco a rotina, a forma de encarar, né? Então, quando a gente consegue fazer com que os pais identifiquem e conheçam aquela fase, né, que o filho está passando, muitas vezes é o suficiente para que a criança consiga responder de forma satisfatória. Certo, Licélia, agora quais são os casos, assim, que eu digo assim, os casos mais extremos que realmente a intervenção é preciso, tem algum sintoma, algum comportamento que você possa ajudar aí para orientar os pais? Não, se seu filho está repetidamente fazendo isso, pode ser que... Normalmente, a sugestão é que os pais procurem uma orientação quando os filhos começam a apresentar, por exemplo, dificuldade de relacionamento social, um baixo desempenho escolar, quando os pais identificam dificuldades no sono, na alimentação, né? Comportamentos agressivos. Então, são sinais que as crianças emitem de que, de fato, existe algo errado, né? E aí os pais devem procurar um auxílio, sim. Eu acredito que hoje já mudou muito, mas eu já vi muitos pais assim com essa questão do preconceito. Não, meu filho não precisa, meu filho não precisa. Ainda tem esse preconceito? Acho que bem menos, né? Bem menos. Hoje em dia, não. Muito pelo contrário, os pais procuram. E o que a gente costuma perceber é que tão prejudicial quanto você negligenciar um apoio é você exceder nesse cuidado, né? Porque muitas vezes as crianças passam por desafios, né? Existem fases que eles vão precisar enfrentar. E muitas vezes os pais subestimam a habilidade do filho de ultrapassar aquela dificuldade, né? Hoje em dia eu acho que os pais procuram bastante, e às vezes procuram para o filho, muitas vezes eles buscam uma ajuda profissional para conhecer melhor aquela faixa etária e conseguir lidar, né? Então, hoje em dia, acho que bem menos do que antes. Eu acredito que na própria escola, toda escola tem hoje o psicólogo lá e já pode dar essa orientação, né? Isso, as próprias crianças já conhecem, né, o papel do psicólogo, porque em todas as instituições eles já tiveram esse primeiro contato. E o psicólogo, a equipe escolar é essencial, né? Muitas vezes as crianças chegam ao consultório a partir de uma indicação da equipe da escola. E é essencial que os pais possam contar com essa equipe, inclusive, né? Com o psicólogo da escola, com o psicopedagogo que tem disponível, porque eles conseguem dar um primeiro norte,
aos pais e a essas dificuldades que aparecem. E tem um tempo ideal para que esse processo desse acompanhamento com o psicólogo? O tempo varia muito de acordo com a idade, de acordo com a queixa que a criança apresenta. Uma coisa que faz uma grande diferença no tempo de terapia é o engajamento dos pais no tratamento, né? Então, uma vez procurando o acompanhamento, é essencial que os pais participem ativamente, desde levar o filho a todas as sessões de forma assídua, como participar de fato tirando as dúvidas, buscando conhecer, seguir as orientações. Muitas vezes há uma recomendação, por exemplo, de que os próprios pais busquem uma terapia, porque isso a gente percebe que vai refletir positivamente nos sintomas do filho. E é essencial que os pais, quando a gente percebe esse engajamento, de fato, a gente tende a perceber que o acompanhamento flui de uma forma muito mais breve e mais satisfatória. E um simples comportamento, às vezes, só com um ajustezinho, a criança supera e cresce normalmente. Isso mesmo. Traumas. Muitas vezes, aquela fase, como eu mencionei, que as crianças testam um pouco o limite dos pais. E aí, quando a gente conversa no primeiro momento, a gente já percebe que os filhos conseguem desestabilizá-los muito facilmente, né? Então, não adianta a intervenção psicológica se não houver um engajamento e uma mudança de postura dos próprios pais no dia a dia. Ótimo, Licélia, nosso tempo é curto, mas acredito que acendemos aí uma luz para ajudar as mamães e os papais que acompanham o Viver Bem. Muito obrigada. Tem alguma orientação, assim, se você pudesse fazer um manualzinho assim, resumidamente para os pais? A orientação que eu daria é que, na dúvida, busquem uma orientação profissional, né? Porque, como eu falei, muitas vezes nem vai ser necessário que a criança inicie um tratamento, um acompanhamento, mas um primeiro contato pode ser muito esclarecedor, né? E através desses esclarecimentos, os próprios pais podem conduzir de modo que a criança vai ser a grande beneficiada. Essa procura é por um psicólogo infantil? E se tratando de criança, é bem importante que os profissionais sempre busquem, que aliás os pais sempre busquem profissionais que trabalhem com a faixa etária do seu filho. E a técnica? Já terminei a entrevista, mas já estou voltando que surgiu essa dúvida. As técnicas hoje que são utilizadas, quais são as principais? Então, existem várias abordagens, né? Forma de tratamento que vai ser direcionada de acordo com o sintoma que a criança apresenta, com a dificuldade que a gente identifica, né? Então, existem técnicas mais apropriadas para determinada demanda. Mas mais importante do que isso, eu costumo dizer que um profissional precisa despertar em você um elo de confiança. É essencial que você busque alguém com quem você tenha empatia e segurança, porque na verdade você vai estar entregando, né, as suas verdades, a sua vida e o filho, né, que é o maior tesouro. Então, é muito mais do que inicialmente buscar essa questão de abordagem, é de fato um profissional que desperte em você esse elo e que você, claro, perceba que aquele tratamento está surtindo um efeito positivo. Ótimo. Já dá para perceber logo nas primeiras sessões? Dá. Normalmente, inicialmente, na primeira sessão, a gente consegue perceber que esse elo de confiança é construído e, claro, vai sendo construído gradativamente, principalmente quando a gente consegue perceber os avanços e os resultados positivos. Olha aí, que bom. Licélia, muito obrigada. Viver Bem aqui de portas abertas para você. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Sempre. Obrigada, muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode continuar ligadinho com a gente durante a semana inteira nas nossas redes sociais, Guia Viver Bem. Temos também o canal do YouTube. Tem vários vídeos sendo postados lá no Instagram durante toda a semana. E você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica para a nossa produção através das redes sociais. @Guia Viver Bem no Instagram, no Twitter e no Facebook. E no YouTube, nosso canal é TV Viver Bem. Beijo, ótimo final de semana. Próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.